Olá, nesse vídeo eu vou estar apresentando como efetuar a geração dos dados para a geração do arquivo da TIFF referente ao ano de 2020. Primeira coisa que vocês precisam verificar é se vocês já estão com a versão do sistema Questor atualizado. Por que precisa ser feita essa verificação? Porque na atualização da versão 20.12.1.0 foi onde o sistema foi atualizado para gerar o arquivo da TIFF com o código de registro corretamente para o ano base de 2020. Verificada essa questão, você pode estar acessando o seu módulo fiscal. Primeira coisa que precisa estar sendo verificado, você já tem seus lançamentos fiscais com as respectivas retenções todos corretos. Vou abrir aqui um exemplo para vocês estarem verificando. Então aqui eu tenho alguns lançamentos simulados, né? Então plano de saúde, lançamento de algumas despesas, lançamento de aluguel, pagamento de aluguel, que possui retenções. Então, o que eu tenho que estar verificando aqui? Da parte fiscal, as informações vão vir diretamente aqui da tela das retenções, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que tem que estar verificando que para gerar informação fiscal tem que ter informado na tela de retidos as respectivas retenções para gerar os dados para a DIRF. Então, aqui eu tenho que ter o IR, e não apenas IR, como também PIS, COFINS, as demais contribuições sociais. Um detalhe bem importante, tem a possibilidade de estar gerando as demais retenções, então, sem ser o imposto de renda, para o PIS, COFINS e contribuição social, tem este campo, finalidade da retenção, onde há duas possibilidades de configuração. Calcula imposto, como o próprio nome já sugere, para quando realmente vai ter a retenção devida, e tem a possibilidade informativa para a DIRF. Se vocês clicarem nesse campo e clicar no F1 da ajuda, vocês vão ter aqui detalhado qual que é a funcionalidade de cada uma dessas opções. O cálculo de imposto é óbvio, né? De acordo com esse parâmetro, o sistema vai calcular as retenções normalmente. Informativo para a DIRF vai ser quando não vai ter cálculo dos valores retidos, né? E as notas lançadas com essa configuração serão somente informativas para a DIRF, não terá nenhum tipo de retenção calculada. E aqui o sistema na ajuda ainda salienta que esse campo, esse parâmetro, é apenas para a questão do PIS, COFINS e contribuição social retidas. Os demais campos, demais retenções, é calculado normalmente. Então, aqui é um detalhe bem importante. Observe que eu tenho já simulado aqui um lançamento de um aluguel, por exemplo. Então, simulado que essa empresa paga um aluguel para uma pessoa física, faz a retenção do imposto, faz o recolhimento desse imposto. Então, simulei aqui o lançamento de pagamento de aluguel. Para que seja gerado via sistema, tem que ter esse lançamento, né? Esse lançamento de recibo mesmo dentro do sistema. Se não tem documento fiscal vinculado, é efetuado um lançamento de uma natureza específica, configurado apenas para essa finalidade, para fins de identificação dentro do sistema. Aqui eu simulei com uma natureza 1949 com uma extensão específica para recibos de aluguel, mas pode ser configurada a natureza 8000, enfim, qualquer natureza ali que seja específica que facilite ali o controle interno do próprio escritório. Verificado aqui, eu possuo meus lançamentos com as devidas retenções que eu quero estar gerando as informações para a DIRF. Nessa empresa eu também já tenho alguns cálculos simulados da folha para estar gerando dados da folha também, mas quando for alguma divergência, alguma inconsistência em relação a informações da folha de pagamento, vocês precisam estar acionando o pessoal do suporte da folha mesmo. Próximo passo aqui é fazer o quê? Eu vou vir no menu Impostos, Retidos, como eu já tenho as retenções lançadas, todas informadas dentro do sistema, eu vou vir nessa opção aqui, gerar dados para a DIRF. Aqui tem tem três tipos de processamento, né? Excluir e gerar novamente, gerar somente os registros ainda não gerados, ou somente excluir. No caso que eu quero atualizar as informações, então se eu tenho alguma coisa gerada, eu quero que o sistema exclua e gere tudo novamente. Eu vou estar executando este parâmetro. Ano base 2020, tem informações referente à folha, né? Se eu quero detalhar informações de pensão, ou detalhar informações de previdência complementar. Então, se eu desejo estar detalhando essas informações, eu coloco como sim. Informações de terceiros e outras empresas. Né? Então, tem a situação de cadastro de terceiros da folha de pagamento também, de outras empresas, que vai estar habilitando, marcando aqui o que você deseja gerar, né, para dentro da DIRF.
Tem a opção de selecionar se tu quer gerar as retenções da folha, o imposto retido, imposto de renda retido fiscal, as demais retenções, né, PIS, COFINS, contribuição da parte fiscal. Tem essa possibilidade porque, um exemplo, digamos que a folha de pagamento não é feita pelo escritório, tu pode vir que apenas gerar os dados da parte fiscal, ou o contrário, fiscal não é feito pelo escritório, pode gerar apenas os dados da folha. Evidentemente que a declaração é única, e daí vai ter que ser inserida a informação que é feita por fora do questor manualmente dentro da DIRF, mas tem essa possibilidade de gerar apenas os dados de um módulo específico. Esta tela que está aqui, ela é uma tela comum, ela também tem, ela é integrada, ela tem lá dentro do módulo da folha de pagamento a mesma tela para geração. Aqui eu tenho, no caso, essa empresa tem informações dos dois módulos, vou gerar todas as informações consolidadas. Aqui tem a opção de eu selecionar, né, se eu possuo o mesmo registro na folha e no fiscal, se eu quero que ele não gere, se eu quero que ele gere apenas da folha de pagamento, ou somente do fiscal, ou se ele tiver o mesmo registro de imposto retido, eu quero que some. Aqui eu defino qual é o tratamento que eu desejo no momento da geração desses dados. É muito importante se atentar a essas questões, pois pode estar ocorrendo, de repente gerou alguma informação. Ah, mas o valor aqui do imposto retido está duplicado, tá errado, não seria esse o valor correto. Pode ser pela questão de colocar como somar e ter essa informação tanto na folha quanto no fiscal. Então é importante se atentar quanto a esses parâmetros. Há filtros de grupo de processamento. Isso aqui são informações lá da própria folha de pagamento também, se tiver essa necessidade de filtrar, mas é mais utilizado pelo pessoal da folha, quando a geração das informações da folha mesmo, né? Então aqui eu vou estar informando o código da empresa que eu desejo gerar. Se eu desejo gerar as informações de cota capital, e tem a opção de processamento em lote. Então, quando tem muito movimento, muita informação, a folha é bastante grande, eu tenho muitas retenções, eu posso estar colocando aqui para processar em lote. Ele é mais lento e evita estouro de memória. Então, caso aquela mensagem de falta de memória no momento de gerar as informações, pode estar colocando como sim. Uma empresa com poucos dados pode colocar como não e apenas executar a geração. Então aqui ele já vai estar girando, ó, observe que está gerando informações da folha, gerou do fiscal rapidinho ali, nem deu para acompanhar. Gerou as informações, os dados da DIF. Feito isso, próximo passo. Arquivos federais, DIRF. E aqui tem a opção dos anos anteriores, mas nesse caso quero gerar 2020, então DIRF, anos base 2018 a 2021. Venho aqui em informa, ano base 2020, tipo declaração original. Daqui também é importante se atentar a esses parâmetros, é uma parametrização. Você vai estar definindo o que você deseja gerar, o que você não deseja gerar, qual que é a situação da empresa. Então, se está gerando uma retificadora, vai estar informando aqui, caso contrário, é a original. Então, aqui declaração normal, se é encerramento da atividade, enfim, qualquer situação. Natureza do declarante, que tu vai estar informando qual que é o enquadramento da empresa, nesse caso que é uma empresa jurídica de direito privado. E aqui eu tenho alguns parâmetros. Então, diretores, quando que eu quero estar gerando? Se eu quero gerar para todos, somente para quem tem R, somente para quem não tem imposto de renda, enfim. Aqui eu parametrizo para o sistema avaliar as informações e gerar os dados conforme o meu entendimento do que eu preciso estar gerando lá dentro da DIRF. Posso colocar todos aqui, vou simular gerando todos. Informações de PIS e COFINS, mesmo sem retenção no ano, também já vou estar definindo se eu quero gerar ou não. Gerar mesmo sem beneficiários, defino aqui também se quero gerar ou não. Empregador doméstico, se tem ou não. Grupo de processamento, aquela informação oriunda do módulo da folha, posso estar filtrando aqui. Preenchimento facultativo, código da empresa, pasta para geração do arquivo. Então, defino aqui uma pasta onde eu quero estar gerando meu arquivo da TIFF. Se eu desejo gerar em lotes, sim ou não. Vou executar a geração. Arquivos gerados. Vou aqui, copiar o arquivo. Vamos para o nosso programa da DIRF. Vou importar os dados. Aqui eu vou estar selecionando os parâmetros, informando os parâmetros da empresa no momento da importação. Então ela tem pagamento a plano de saúde, não é sócio ostensivo. Dou um avançar. Ela já vai estar importando as informações da DIRF. Então aqui já está um resumo da minha importação, sem erros, sem avisos. Posso concluir. Vou abrir a minha declaração aqui dentro da DIRF para vocês estarem visualizando as informações.
Então aqui os rendimentos tributáveis, aqui eu tenho as informações oriundas da folha de pagamento, tá, pessoal? Então aqui pode ver que é rendimento de trabalho assalariado, não é informação oriunda do fiscal, lá dos cálculos da folha, dos funcionários da empresa. Na sequência aqui eu tenho as informações oriundas lá do nosso módulo fiscal. Então aqui o lançamento da incorporadora Nostra Casa, lançamento que eu tenho aqui no movimento de entradas. Tanto aqui incorporadora Nostra Casa, observe que aqui ele já está separando pelo código do imposto, então aqui eu tenho do IR, tem o lançamento da Unimed, que eu também tenho aqui dentro do nosso módulo fiscal. Tenho aqui o lançamento do aluguel, pagamento do aluguel para pessoa física, também gerou a informação. Se eu tivesse todos os meses, ia estar listando mês a mês os valores aqui, eu só fiz um de simulação. E o lançamento das demais retenções aqui da incorporadora Nostra Casa, que é a única que possuía, além do IR, as retenções que eu coloquei para calcular aqui as retenções da PIS, COFINS e contribuição social. Basicamente, esse é o procedimento para a geração dos dados, geração do arquivo de validação da ADIRF, tá, pessoal? Qualquer dúvida em relação a esse processo, qualquer erro, pode estar nos acionando no suporte online. Estaremos à disposição para auxiliar nesse processo. Muito obrigado pela atenção e até mais.